Olá pessoal, vamos aqui fazer a nossa correção do exercício de matemática do 7º ano, exercício das páginas 114 e 115, questões de 1 a 10. Na nossa primeira questão, ela pede o seguinte: quanto é o triplo de menos 0,96? Isso na letra A. Então a gente sabe que o triplo é vezes 3. Então, basta a gente pegar esse valor aqui, que é 0,96 negativo, e a gente multiplicar por 3. Então, a gente fizer 3 vezes menos 0,96. Para a gente fazer jogo de sinal, lembrar que o valor positivo vezes o negativo, ó, mais vezes menos, lembrar que o 3 aqui é positivo, então mais vezes menos, resposta negativa. E agora a gente vai pegar o 0,96 e fazer ele vezes 3. Então a gente pega 0,96 e nós vamos multiplicar por 3, apenas isso. Então quando a gente fizer aqui, ó, 3 vezes 6 vai dar 18. Aqui vai 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. 8 vão 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Eu coloco 2 aqui, ó. Tem dois valores após a vírgula, nós também deixamos dois valores. Então a nossa resposta aqui é menos 2,88. Esse é o triplo de menos 0,96. Para a gente fazer a letra B ele quer a metade de 0,065. Para a gente calcular a metade, basta a gente dividir por 2. Então nós vamos pegar aqui, na verdade, vamos pegar 0, isso na letra B, 0,065 e vamos aí dividir por 2, certo? Só que para a gente fazer essa divisão, a gente não pode começar a dividir com esse valor em decimal. O que nós vamos fazer? A gente também vai ter que pegar esse 2 e transformar ele em um número decimal. E a gente vai ter que colocar a quantidade de casas decimais aqui no 2 também. Então, percebo aqui que no valor 0,065, eu tenho 3 valores após a vírgula. Então, aqui no 2 também vão ter que aparecer 3 valores após a vírgula. Então, como é que vai ficar? Vou simplesmente colocar aqui a vírgula e colocar 3 zeros. Primeiro zero, segundo e o terceiro zero. Então, aqui a dica é essa. Sempre que você for dividir um valor e nesse valor tiver número decimal, eu preciso que os dois valores envolvidos aí tenham a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Então, aqui no primeiro valor eu tenho 3 casas decimais. 1, 2, 3. E aqui agora no 2 eu também igualei e tenho 3 casas decimais. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escrever o valor sem a vírgula. Então, quando eu escrever esse primeiro valor aqui sem a vírgula, o 0,065 vai ser 0065. 0065 é a mesma coisa que 65. E quando eu escrever o 2,000 sem a vírgula, na verdade, aqui vai ser 2000. Tá certo? Então, o procedimento a se fazer é esse. Então, a gente iguala as casas decimais e depois a gente retira. Então, dividir 0,065 por 2 é a mesma coisa que a gente dividir 65 por 2000. Aí nós vamos para o procedimento. 65 não dá para dividir por 2000. O que é que a gente faz? A gente coloca um zero, coloca um zero aqui no quociente e a vírgula. 650 para dividir por 2000 ainda não dá. O que a gente faz? Coloca mais um zero no dividendo, um zero aqui no quociente. E agora a gente tem 6.500 para dividir com 2.000.
6.500, dá para dividir por 2.000? Dá, né? Porque aqui é maior. Então, o que você vai fazer? Você pode procurar um valor aí que vezes 2.000 dê igual a 6.500 ou que não passe. Então, esse valor, na verdade, vai ser o 3. Porque 3 vezes 2.000, aqui eu vou ter 6.000. Então, aqui eu vou ter 6.000. 6.500 menos 6.000, aí vai ser 500 a diferença. Então, a gente vai colocar o 500 aqui agora. O que ficou? Ficou 500 para dividir por 2.000. Não dá para dividir, então eu coloco um zero aqui, ó, mais uma vez. E agora eu tenho 5.000 para dividir por 2.000. 5.000 para dividir por 2.000, aqui vai ser 2. Porque 2 vezes 2.000, eu vou ter 4.000. 4.000 para chegar em 5.000, né? Vai faltar aí 1.000. Então, essa diferença aqui, a gente acha como resultado 1.000. Então, você vai escrever o 1.000 aqui embaixo. E vai continuar a sua divisão. 1.000 para dividir por 2.000 não dá. Vamos colocar mais um zero. Quando eu colocar um zero aqui, agora vai passar a ser 10.000. E 10.000 para dividir por 2.000, aqui vai ser 5. 5 vezes 2.000, eu vou ter 10.000. Aqui eu vou ter 10.000. 10.000 menos 10.000, nosso resto aí é zero. Não tem ninguém mais para baixar, então o resultado aqui vai ser esse. 0,0325. Como aqui o número é positivo, para dividir por positivo, a resposta aí vai ser positiva. E o resultado aí vai ser 0,0325. Esse é o resultado da nossa letra B da primeira questão. Para fazer a letra C é a quinta parte de menos 1,8. A quinta parte é a mesma coisa que dividir por 5, tá certo? Então, aqui eu vou ter que pegar 1,8 e já fazendo jogo de sinal, mais para dividir com menos vai ser menos. E agora eu vou pegar aí 1,8, pegando aí 1,8 e vou dividir por 5. Então, o mesmo procedimento, 1,8 é decimal, 5 não é. Então, eu vou ter que transformar esse 5 também no decimal. Aqui tem um valor após a vírgula, então também vou deixar um valor após a vírgula aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever os valores sem a vírgula. Então, aqui vai ser 18 dividido por 50. Então, eu vou ter 18 dividido por 50. 18 não dá para dividir por 50. Então, eu vou acrescentar um zero aqui no dividendo, um zero no quociente e a vírgula. 180 para dividir por 50. Tem uma regra também que você pode até utilizar, que eu poderia ter feito aqui para ficar mais fácil, mas é o seguinte. Eu sempre vou poder cancelar os últimos zeros. Eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero aqui, ó. 180 para dividir por 50 é a mesma coisa que 18 para dividir por 5, né? Fica até mais fácil. Então, um valor que vezes 5 não passa de 18. Então, nesse caso aqui vai ser o 3, porque 3 vezes 5 vai ser 15. 15 para chegar em 18, aí vão faltar 3. 3 não dá para dividir por 5. Então, eu vou colocar o zero aqui, mais uma vez. 30 para dividir por 5, aqui eu tenho 6. Porque 6 vezes 5, eu tenho 30. Para 30, meu resto aí é 0. Então, como não tem mais ninguém para baixar, então a nossa resposta aí é 0,36 negativo. Então, aqui vai ser 0,36. E assim a gente faz a nossa primeira questão.
A segunda questão diz o seguinte: a figura seguinte sugere a operação 4/5 dividido por 3. Qual é o resultado dessa divisão? Então, ele quer que você pegue aqui essa divisão e simplesmente a gente vai fazer essa divisão, tá certo? Então, nós vamos ter que pegar 4/5. Vamos pegar aqui, ó, 4/5 e vamos dividir por 3. Lembrando que aqui embaixo não aparece, mas aqui eu posso colocar o número 1, porque 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, né? E como aqui se trata de divisão de fração, se as duas forem fração, fica até melhor de resolver. Para dividir fração, vocês sabem que a gente tem uma regra. Então, como é que a gente divide fração? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 4/5 divididos por 3 sobre 1, isso daqui vai ser, vamos repetir a primeira fração é 4/5, e nós vamos multiplicar, mas aqui não era divisão? Mas na regra a gente vai ter que trocar o sinal da divisão pela multiplicação. Então, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Se aqui era 3 sobre 1, o inverso é 1 sobre 3. O que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E para multiplicar é só multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15. E eu tenho aí a fração 4 sobre 15. Não dá para dividir exato, não dá para simplificar, então a gente chega aí na nossa fração. 4 sobre 15. Para a gente fazer aqui a nossa terceira questão, né? A terceira questão vai ser o mesmo procedimento da questão 2, né? Que são divisões aí. Então, na letra A eu tenho 5 dividido por 1/4. Lembrando, aonde não tiver denominador, nós vamos colocar o número 1. Então, se é 5, então aqui é 5 sobre 1. Divisão de fração. Repete a primeira fração. Nesse caso aqui é 5 sobre 1. E a gente vai multiplicar. Então, nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Se ali é 1/4, 1 sobre 4, invertendo vai ficar 4 sobre 1. E fazendo vai ficar 5 vezes 4, nós temos aí 20. 1 vezes 1 continua 1. E como uma fração é uma divisão, 20 sobre 1 é a mesma coisa que 20 dividido por 1. 20 dividido por 1, aí nós temos como resposta 20. Ou seja, na letra A, o resultado aí dá 20. Na letra B, nós temos 5/8 dividido por 2, ou 2 sobre 1. Então, nós vamos repetir a primeira fração, que é 5/8, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser agora 1 sobre 2. E a gente vai multiplicar. 5 vezes 1 vai ser 5. 8 vezes 2, nós temos aí 16. Então, nós temos aí 5 sobre 16. Não dá para simplificar, não dá para dividir. Então, essa é a nossa resposta na letra B. Na letra C, 1 dividido por 4 sobre 11. Então, aqui vai ser 1 sobre 1. Então, a gente repete a primeira fração, né? Que é 1 sobre 1. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Nesse caso, agora invertendo, vai ser 11 dividido por 4, que vai ficar 1 vezes 11 vai ser 11, e 1 vezes 4, aí vai ser 4. Não dá para dividir, não dá para simplificar, então a resposta aí é 11/4. E agora aqui, né, da letra D, 0 dividido por 5/9, se você quiser, né? Nem vai ser necessário colocar o 1 aqui, né? Porque aqui, quando você for multiplicar por 0, vai ser 0. Porque já que nós vamos aqui, ó, igual, ó, repetir a primeira, que é 0,
e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos só montar aqui para vocês verem como é que ficaria, né? 9 sobre 5. Quando você for multiplicar por zero, né? Qualquer multiplicação por zero, o resultado aí vai ser zero, tá certo? Então, na letra D, a resposta aí é zero. Para a gente fazer aqui a questão 4 diz o seguinte: observe 3,5 centímetros na régua. Então, aqui é 3 inteiros, né, mais meio centímetro. 3,5, 3,5 centímetros aqui na régua, que vai ser justamente aqui, ó, entre o 3 e o 4. Aí, ele, na letra A, pergunta o seguinte: em 3 inteiros e meio centímetros, a quantos meio centímetros? Ou seja, esse meio aqui vai caber quantas vezes aqui dentro? Ou seja, 3,5 tem quantas vezes o número meio? Então, para a gente fazer isso daqui, basta a gente fazer a divisão, ó, pegar aqui 3 inteiros e meio. Lembrar aqui que é um número misto, né? Tem a parte inteira e a parte fracionária. Que nós vamos aqui fazer a divisão por 1/2. Lembrando que para ficar mais fácil aqui, nós vamos transformar esse número misto, né, na fração imprópria. Então, como é que vai ficar? Para a gente transformar aqui, nós vamos ter que multiplicar a parte inteira pelo denominador e somar com o numerador. Então, na fração, o denominador vai ser o 2 mesmo, tá certo? Então, vai ser o 2. E o número aqui em cima vai vir de onde? Né? Vai vir da multiplicação da parte inteira com o denominador. E o resultado que der nós vamos somar com o numerador. Então, vai ser 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, a fração 7 meios, que é 7 sobre 2, é a mesma coisa que 3 inteiros e meio. Ou seja, 7 sobre 2 é 7 para dividir por 2. A metade de 7 é 3,5, tá certo? E agora nós vamos continuar a divisão, né? Para fazer a divisão, a gente repete a primeira fração, que é essa fração aqui, que a gente repetiu, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que se está lá 1 sobre 2, o inverso vai ser 2 sobre 1. E aqui a gente pode fazer a multiplicação, ó. A gente pode fazer 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2 aí vai ser 14. E fazendo 2 vezes 1, aqui vai ser 2. 14 para dividir por 2, aí nós temos como resposta 7, né? Ou seja, aí vão caber 7 centímetros, tá certo? Lembrando também que você poderia simplificar esse 2 com esse 2. Aí ficaria 7 sobre 1, que seria o próprio 7. Na letra B, nós vamos fazer também o mesmo procedimento. E em 10 centímetros, a quantos 1 sobre 2 centímetros? Ou seja, em 10 centímetros, existem quantos meio centímetros? Isso aqui dá para até fazer de cabeça, né? Mas o procedimento vai ser assim, ó. Nós vamos pegar o 10, né? Os 10 centímetros. E aí vamos dividir por 1 sobre 2, que é o meio. Para ficar mais fácil, eu vou até passar o traço aqui embaixo. 10 sobre 1. Então, como é o procedimento, vocês não esquecerem, né? Divisão de fração. Repete a primeira fração. Nesse caso aqui é 10 sobre 1. E a gente multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso é inverter. Se está 1 sobre 2, o inverso é 2 sobre 1. E a gente multiplica. Então, 10 vezes 2 dá 20. E 1 vezes 1 vai ser 1. E 20 para dividir por 1, aqui vai ser 20. Ou seja, em 10 centímetros cabem 20 meio centímetros. Tá certo? Isso aí dá para você ter usado aí a lógica, né? Tá certo? Então, aí na quarta questão, letra B, vai ser igual a 20 centímetros. Na quinta questão vai dizer o seguinte: em um copo
cabe 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de 2/3 de litro? Então, em um copo, cabe 1/6 de litro de água. E quantos copos desses, com essa capacidade aqui, eles serão necessários para encher uma jarra de 2/3? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o total da jarra, que é 2/3, tá certo? Vamos pegar aí os 2/3 e vamos ter que dividir, Vamos dividir pela capacidade do copo. Que a capacidade do copo aí é 1/6. Então, fazendo essa operação, nós vamos descobrir quantos copos serão necessários para encher essa jarra. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Mesmo procedimento. Divisão de fração. Nós vamos repetir a primeira fração, que é 2/3. E vamos aí multiplicar pelo inverso da segunda fração. Se está 1/6, o inverso aí vai ser 6/1. Então, vocês vão sempre lembrar que divisão de fração repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 vezes 6 aqui vai ser 12. E 3 vezes 1 aqui vai ser 3. E agora eu tenho 12/3, 12 para dividir por 3, 12 para dividir por 3, aí vai ser 4. Ou seja, quantos copos vão ser necessários aí? Na verdade, para encher essa jarra com essas capacidades aí, vão ser necessários 4 copos, tá certo? Então, aí a nossa resposta aí na questão 5. Para a gente fazer aqui a nossa questão de número 6, questão 6 diz o seguinte: determine o valor de cada expressão numérica. Então, aqui na letra A eu tenho 2/3 dividido por 4/5, depois eu vou ter que somar mais 1/2. Na letra B eu tenho 1/2, 1/2, menos 5/8 dividido por 5/4. Então, lembrando, quando vocês forem resolver expressão numérica, a gente tem uma ordem de prioridade. Primeiro a gente resolve multiplicação e divisão, depois a gente resolve adição e subtração, Se nessa expressão numérica viesse potência e raiz, a gente resolvia primeiro a potenciação, a radiciação, depois multiplicação, divisão, depois adição e subtração. Então, como aqui eu tenho uma divisão, primeiro eu vou ter que fazer essa operação aqui, que é a divisão. Quando eu fizer essa divisão, vai resultar em uma nova fração, e dessa nova fração é que eu vou ter que fazer a soma com 1/2, tá certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte: vou ter que pegar 2/3, que já que é divisão, a gente vai repetir a primeira fração, que é 2/3, e nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, aqui vai ser 5/4, tá certo? Lembrando que eu vou resolver primeiro essa parte. O resultado que der daqui é que eu vou somar com 1/2, tá certo? Então, eu vou ter aqui, 2 vezes 5, puxar para cá. Eu vou ter 2 vezes 5 vai ser 10, 3 vezes 4 vai ser 12. Então, eu vou ter 10/12. Mas, para ficar mais fácil, se eu quiser, eu posso simplificar esse 2 com esse 4, tá certo? Poderia fazer isso também. Mas vamos fazer assim mesmo. 2 vezes 5 eu vou ter 10. 2 vezes 5, 10. Sobre 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho aí 10/12, que eu vou ter que agora somar com 1/2, tá certo? Então, 10/12 é o resultado dessa divisão. Só que para mim fazer essa conta com 10/12 fica muito complicado para mim, Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que simplificar agora para ficar mais fácil.
10 e 12, né? Eu posso dividir esses dois valores aí por 2. Então, dividindo 10 por 2, eu vou ter como resposta 5. E dividindo 12 por 2, eu vou ter resposta 6, tá certo? Então, 10 sobre 12 é a mesma coisa que 6 sobre 5. E agora eu vou somar com 1 sobre 2, né? Porque números, valores menores aí fica mais fácil a gente resolver. Então, como é que a gente vai fazer essa conta, né? Adição de fração. Eu vou ter que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 6 e de 2, já que o denominador ele não é o mesmo. Aqui é 6 e aqui é 2. Então, você vai ter que fazer o cálculo aí do MMC. Para quem não lembrar, a gente faz assim, ó. Vai pegar o 6 e vai pegar o 2 e nós vamos aí decompor em fatores primos. Então, os dois são pares, dá para dividir por 2, né? 2 para dividir por 2 vai ficar 1. 6 para dividir por 2, aqui vai ficar 3. Não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, né? Aqui já estava 1 e 3 para dividir por 3 também fica 1. Quem é o MMC? Basta multiplicar 2 vezes 3, 6. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 6 e 2 é o próprio 6. Tá certo? Então, a gente poderia fazer dessa maneira. Vamos apagar aqui para não ficar muita informação. Para a gente resolver para a gente continuar. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar agora aqui o 6, tá certo? E usar nas duas frações. Divide embaixo, multiplica em cima. Então 6 para dividir por 6 é 1. 1 vezes 5, 5. Mais 6 para dividir por 2, 3. 3 vezes 1, 3. E agora nós fazemos a operação que está mandando aí em cima. 5 mais 3. 5 mais 3, aí vai ser 8. 8 sobre 6. Lembrando que 8 sobre 6, né, eu ainda vou poder fazer essa simplificação aí. 8 sobre 6, os dois são pares, então eu consigo dividir os dois por 2. Então, 8 para dividir por 2 é 4. E 6 para dividir por 2, aqui vai ser 3. Então, a gente chega aí como resposta final, aí da letra A, a gente chega aí no resultado de 4/3. Tá certo? Para a gente fazer aqui a letra B também vai ser o mesmo procedimento. 1/2 menos 5/8 dividido por 5/4. Lembrando que tem que fazer primeiro aqui a divisão. Então, nós vamos pegar 1/2, vamos repetir, menos, e vamos fazer essa operação, que é de divisão, que é de repetir a primeira fração, que é 5/8, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Nesse caso, vai ficar 4/5. Continuando, a primeira fração aí continua 1 sobre 2. Então, vai continuar aí 1 sobre 2, menos. E aqui eu posso usar aquela técnica do cancelamento, tá certo? Eu posso dividir 5 por 5, né? Classificar, quer dizer, simplificar 5 por 5. Que nesse caso aqui vai ficar 1. E aqui também fica 1. E posso dividir o 4 com 8. O 4 dividindo com 8 pelo mesmo valor, eu consigo dividir os dois por 4. Quando eu dividir 4 por 4, aqui fica 1. E 8 por 4, aqui fica 2. Então, simplificando, o que era 5/8 vai ficar 1 sobre 2. E o que era 4 sobre 5 vai ficar 1 sobre 1. Então, multiplicando, fica 1 vezes 1
aqui vai ser 1. E 2 vezes 1, aqui vai ser 2. Então, o que eu encontrei? Encontrei 1 sobre 2 menos 1 sobre 2. 1 meio menos 1 meio. Se você tem uma coisa e tira a mesma coisa, a resposta aqui vai ser 0. Tá certo? Então, 1 meio menos 1 meio, ou meio menos meio, a resposta aqui é 0. Tranquilo? Para a gente continuar aqui e fazer a nossa questão 7, né, é divisão de fração também. A gente tem 1/6 dividido por 1/7. Então, para a gente resolver aqui, vai ser divisão, repete a primeira fração, que é 1/6, e multiplica pelo inverso da segunda. Se está 1 sobre 7, vai ficar 7 sobre 1. 1 vezes 7 vai ser 7. E 6 vezes 1 vai ser 6. Não dá para simplificar, não dá para dividir, então essa é a nossa resposta. Letra B, 4 sobre 1 dividido por 5 sobre 1. Então aqui, primeira fração é 4 sobre 1, que nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 1 sobre 5. 4 vezes 1, que vai ser 4. E 1 vezes 5, aqui vai ser 5. 4/5 não dá para simplificar. Então, essa aqui é a nossa resposta também. Para a gente continuar ainda aí na questão 7, nós vamos agora resolver aqui a letra C e a letra D. Letra C eu tenho 10/3 dividido por 8 nonos. Então, a gente faz 10 sobre 3, que é a nossa primeira fração, multiplicado pelo inverso da segunda. E agora nós temos aí 9 sobre 8. Para ficar mais fácil para a gente, nós vamos dividir o 10 com 8 por 2, né? Porque os dois são pares. Então, 10 para dividir por 2 vai ficar 5. 8 para dividir por 2 vai ficar 4. E o 9 e o 3, eu também consigo dividir os dois, né? Por 3. 9 para dividir por 3 fica 3. E 3 para dividir por 3 fica 1. Agora eu tenho 5 sobre 1 vezes 3 sobre 4. Que é muito mais fácil você fazer a operação do que os valores anteriores. Então, 5 vezes 3, aqui eu tenho 15. E 1 vezes 4, aqui a gente tem 4. Tá certo? Então, na letra C aí, a resposta final é 15 sobre 4. Na letra D, a gente tem 7/4. Então, nossa primeira fração aí é 7 sobre 4. 7/4 vezes o inverso da segunda, que vai ser 3 sobre 2. Essa eu não consigo simplificar ninguém, então eu vou fazer mesmo sem simplificar. Então, faz 3 vezes 7 ou 7 vezes 3. Aqui vai ser 21. E 4 vezes 2, aqui vai ser 8. Então, aí eu tenho 21 sobre 8. Lembrando também que você poderia transformar isso daqui em número misto, né? Por exemplo, se eu fosse transformar 15/4 em número misto, eu teria que pegar o 15 e fazer a divisão. 15 dividido por 4. Lógico que não vai dar exato. Então, 15 para dividir por 4, nesse caso, seria quanto? Seria 3. Porque 3 vezes 4, aqui vai ser 12. E 12 para chegar em 15, aqui falta 3. Não dá mais para dividir. Então, eu tenho 3 inteiros, né? Então, isso aqui seria a mesma coisa que 3 inteiros. E aquilo que sobrou, que é o 3, né? 3 sobre 4. Ou seja, 15 sobre 4 é a mesma coisa que 3 inteiros e 3/4, tá certo?
mais, para o nosso gabarito aí do livro, 15 sobre 4 e 21 sobre 8 aí, nossas respostas. Para a gente fazer aqui a nossa questão 8 diz o seguinte: descubra o erro em alguns resultados e corrija. Então, nessa questão 8 aí, todos os valores, eles estão errados. Então, os resultados aí estão errados. Então, nós vamos corrigi-los. Então, menos, para dividir com menos, vai ser mais. Então, a gente já sabe que aqui está errado, ó. Já sabe que o resultado é positivo, né? E não vai dar 1. Vamos ver como é que vai dar. Então, como é que a gente faz? Repete a primeira fração, que nesse caso aqui é 4 sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda. Se está 6 sobre 4, o inverso dela aqui vai ser 4 sobre 6. Vai ficar igual à primeira fração. Tá certo? Lembrando que eu não coloquei o menos porque eu já fiz jogo de sinal. Ó. E 4 vezes 4, nós temos aí 16. E 6 vezes 6, nós temos aí 36. 16 sobre 36 pode ser resposta sim, só que a gente não simplificou a fração. Então, 16 e 36 a gente consegue simplificar, né? A gente consegue dividir por 4. Então, lembrando que eu vou dividir o numerador e o denominador pelo maior valor possível. Nesse caso aqui é por 4. Dá para dividir tanto 16 como 36 por 4. Então, 16 para dividir por 4, aqui vai ser 4. E 36 por 4, aqui vai ser 9. Então, nossa resposta aí, ó, na verdade, né, não é 1, e sim positivo aí, ó, 4 sobre 9. Então, essa é a nossa correção, ó. Tá certo? Lembrando que eu poderia simplificar aqui, ó, porque 4 sobre 6 é a mesma coisa que 2 sobre 3. Né? Se você simplificar logo, ficaria até melhor. 4 sobre 6 é a mesma coisa que 2 sobre 3, porque você já faria já simplificado. Então, ficaria 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9, ó, dando o mesmo resultado. Então, se você simplificar logo, é até melhor. Tá certo? Para a gente continuar aí fazendo, né, na oitava, vamos agora de letra B. Então, letra B a gente tem positivo, né, 0,12. Então, reescrevendo aqui, a gente tem 0,12, mais vezes menos é menos, 0,08, menos vezes menos vai ser mais, e agora a gente tem o 0,7. Tá dizendo aí que vai dar 0,8, né? Vamos ver se dá. Então, a gente pode fazer aqui, ó, 0,12 menos 0,08. Vamos logo fazer aqui, ó. Então, a gente tem 0,12, que nós vamos fazer a subtração, né? Vamos tirar menos 0,08. Vamos fazer essa operação aí de menos. 2 menos 8 não dá, pegando emprestado, né? Desse 1 aqui, era 1, fica 0, e para cá fica 12. Então, 12 menos 8, aqui vai ser 4. 0 menos 0 vai ficar 0, vírgula e 0 também a gente repete aqui, ó. Então, 0,12 menos 0,08 é 0,04. Então, essa primeira parte aqui, ó, dá 0,04. Lembrando que isso é positivo. Que agora nós vamos somar com 0,7. Então, basta a gente fazer essa soma de 0,04
somado aí com 0,7. Lembrando que para você fazer adição, né, e subtração, lembrar que é vírgula abaixo de vírgula, né? Aqui não tem, mas pode ser um zero, né? 4 mais 0 continua 4, ou simplesmente a gente vai baixar o 4. 0 mais 7, 7, vírgula, 0 mais 0, e dá 0. Então, a nossa resposta aqui é 0,74, tá certo? 0,74. Lembrando, se eu não colocar o mais é porque já é positivo. Então, não dá 0,8, tá certo? E sim 0,74. Para a gente fazer aqui a nossa próxima questão, e lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá certo, pessoal? Para a gente fazer aqui a nossa próxima questão, ainda na letra 8, na letra C, nós temos aqui menos 1,4 vezes, né, 0,2 positivo, dizendo que está dando aqui positivo, né, 0,28. Então, vamos ver. Então, primeira coisa, jogo de sinal. Menos vezes mais, aqui já sabe que é menos, tá certo? E vamos fazer aqui, ó, 1,4, que é o nosso primeiro valor, vezes 0,2. E vamos fazer aí essa multiplicação de números decimais. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 4, 0. E 0 vezes 1, aqui vai ser 0. Então, quando a gente somar aqui, ó, 8, 2 e o 0. Eu tenho dois valores após a vírgula, também vou deixar 2. Então, dá 0,28, né? Só lembrando que era negativo, né? E não positivo, como ele estava afirmando. Então, aqui, na verdade, a nossa resposta correta é menos 0,28. Então, dizer que essa conta aqui tem como resposta 0,28 positivo, né? Também está errado. O certo é menos 0,28. A letra D, eu tenho uma fração e um número decimal. Lembrando que você tem que trabalhar com os dois no mesmo padrão, ou os dois em fração ou os dois em decimal, né? Geralmente aí pega-se o decimal e converte em uma fração, mas aí fica a critério de vocês, né? Então eu vou pegar o número decimal e converter ele numa fração. Então aqui, ó, positivo, né? 8 quartos. Então vou reescrever aqui, né? 8 sobre 4. 8 sobre 4 dividido 0,5. Para você pegar o número decimal e transformar ele em uma fração, basta você escrever no numerador o valor sem a vírgula. Então, 0,5 sem a vírgula é 0,5, que nesse caso é só 5. Como ele é um decimal finito, a gente começa aqui embaixo com 1. E como tem um valor após a vírgula, né, só um valor, a gente coloca um zero. Tá certo? Então, 5 sobre 10 é a mesma coisa que 0,5. Então, para a gente fazer aqui essa divisão, lembrar que para fazer essa divisão, a gente repete a primeira fração, que é 8 sobre 4, e a gente multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 10 sobre 5. Lembrando que eu já poderia ter feito a simplificação, tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Que, na verdade, dá até para a gente dividir exato, ó. 8 para dividir por 4, aqui vai ser 2, né? E 10 para dividir por 5, aqui também dá 2, né? E 2 vezes 2, aqui nós temos como resposta o valor 4, tá certo? 4. Então, não é a mesma coisa que 8 dividido por 2,4, tá certo?
Mais para dividir por mais, continua positivo. Para a gente continuar nossa correção, vamos aqui fazer a questão 9, que a questão 9 diz o seguinte: Dona Beth tem 5 inteiros e meio metro de tecido para fazer aventais, ou seja, ela tem 5 inteiros e a metade, isso aqui é 5, né? 5 e meio. Ela gasta meio metro de tecido em cada avental. Quantos aventais conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui? Então, para fazer essa questão 9 aí, né? O que nós vamos fazer? Vamos pegar aquilo que ela tem de material, aquilo que ela tem de tecido, e dividir por aquilo que ela gasta em cada avental. Então, a gente vai ter que fazer simplesmente aí, ó, pegar os 5 inteiros e meio, que nós vamos dividir por 1/2. Então, transformando aqui essa parte mista, esse número misto, né, numa fração, que vai ser o seguinte, ó, o denominador é 2. E a gente faz 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Então, 11/2 é a mesma coisa que 5 inteiros e 1 meio, tá certo? A gente vai ter que repetir a primeira fração, né? E multiplicar pelo inverso da segunda. Se aqui é 1/2, o inverso aqui vai ser 2/1. E a gente multiplica agora, né? 11 vezes 2 aqui vai ser 22. E 2 vezes 1 aqui vai ser 2. 22 para dividir por 2, aí nós vamos encontrar como resposta 11, né? Ou seja, quantos aventais ela vai conseguir fazer, né? Na verdade, aí vai ser 11 aventais. Lembrando também que a gente poderia ter feito o seguinte, ó, a gente poderia já ter simplificado esse 2 com esse 2, né? Ficava 11 vezes 1, 11. 1 vezes 1, 1. 11 para dividir com 1, fica 11. Tá certo? Para a gente fazer aqui a questão 10 agora, né? A questão 10 ela vai ser divisão, né? Divisão com números decimais, que vocês precisam entender como é que vai funcionar esse processo aí da divisão com números decimais. Tá certo? Então, aí na letra A nós temos 4, menos 4 dividido por menos 0,5. Então, já fazendo o jogo de sinal, menos para dividir com menos, né? Nossa resposta aqui é positivo. E nós vamos ter que pegar aqui 4 e vamos aqui dividir com 0,5. Lembrando que sempre que tiver um número decimal, a gente vai ter que colocar os dois valores aí também em decimal, com a mesma quantidade de casas decimais. Então aqui, ó, é um decimal, então aqui também tem que virar um decimal. Então aqui eu tenho um valor após a vírgula, então aqui eu vou colocar uma vírgula e também colocar um valor após a vírgula, que esse valor vai ser o 0. Então, 4 para dividir por 0,5 é o mesmo valor, só mudou a representação de 4 para 4,0. Então, como aqui eu tenho um valor após a vírgula e aqui também eu tenho um valor, né? Um valor e um valor após a vírgula, agora nós vamos escrever esses valores sem a vírgula. Então, quando você escrever 4,0 sem a vírgula, aqui vai ser 40, tá certo? Então, vai ser 40 dividido 0,5 sem a vírgula fica 0,5. 0,5 é 5, tá certo? Então, 4 para dividir por 0,5 é a mesma coisa que 40 para dividir por 5. Né? 40 para dividir por 5, aqui vai ser 8. Porque 8 vezes 5 vai ser 40. 40 menos 40, o nosso resto aí é 0, tá certo? Então, como resposta aqui na letra A, nós temos mais 8, ou seja, 8 positivo. Para fazer a letra B, também é o mesmo procedimento. Mais para dividir com menos, aqui vai ser menos.
E aqui eu vou ter 2,1 que eu vou dividir com 2,8. Nesse exemplo aqui não vai ser necessário, né, adicionar zeros nas casas decimais. Por quê? Porque os dois já são decimais e os dois têm o mesmo valor após a vírgula, né? Quer dizer, tem a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, porque também tem uma. Então, basta fazer, né, escrever e retirar essas vírgulas. Então, vai ser 21, que nós vamos aí dividir por 28, tá certo? Então, 2,1 para dividir por 2,8 é a mesma coisa que 21 para dividir por 28. Que não dá porque 21 é menor, né? Então, nós vamos colocar um zero aqui no dividendo, um zero aqui no quociente e uma vírgula, tá certo? E agora nós vamos fazer 210 para dividir por 8, por 28. Que você vai ficar fazendo tentativas, né? Vai procurar um valor que vezes 28 não passe de 210. Você vai tentar o 4, vai tentar o 5, vai tentar valores aí. Para a gente não perder muito tempo, nesse caso aí vai ser o 7, tá certo? Quando você fizer 7 vezes 8, aqui vai ser 56. Então, nós vamos colocar o 6 aqui e lembrar que aqui vem 5, tá certo? 7 vezes 2, 14. 14 mais 5 que foi, aqui vai dar 19, tá certo? Então, aí vai dar 196. Que agora nós vamos fazer menos, né? Para chegar aqui no 210. Então, 0 menos 6 não dá, pega emprestado, né? Aqui vai ficar 0, aqui fica 10. 10 menos 6, aqui vai ser 4. 0 menos 9 não dá, pega emprestado, aqui fica 10. 10 menos 9 vai ser 1. E 1 menos 1 vai ser 0. Ou seja, 210 menos 196 vai ser 14, né? 14 para dividir por 28 não dá, vai colocar o 0, vai ficar 140. 140 agora que nós vamos dividir por 28, que você vai tentar valores aí e você vai ver que vai ser o 5, né? O 4 não dá e o 6 passa, então nesse caso aqui vai ser o 5. 5 vezes 8, 40, 0, e aqui vai 4, ó, em cima do 2, e 5 vezes 2 é 10, mais 4 que foi, vai ser 14. Então aqui vai dar justamente 140. 140 menos 140, nosso resultado aí, nosso resto, né, é 0. Então, nosso valor aqui para essa divisão é menos 0,75. Então, para a gente fazer essas divisões aí com números decimais, né, basta a gente seguir as regras e prestar bastante atenção. Então, fazendo aqui as nossas próximas, né, que é a letra C e a letra D, aqui eu tenho, ó, menos para dividir com menos, que vai ser mais, tá certo? Deixa eu só colocar aqui de novo. Só um momento. Pronto. Então, pessoal, ó, menos para dividir com menos, aqui vai ser mais, tá certo? E agora vamos pegar 7,31 e vamos aí dividir, né, por 1,7. Dois valores após a vírgula e aqui só tem 1, então nós vamos colocar um zero aqui, né? Então agora vai ser 7,31 para dividir por 1,70, que é a mesma coisa que 731 dividido aí por 170, né? São valores aí que dão um pouco mais de trabalho, mas é só a gente fazer o passo a passo aí na letra C, tá certo?
Então, 731 dividido por 170. Nesse caso aqui vai ser o 4, tá certo? Vai ser o 4. 4 vezes 0, que vai ser 0. 4 vezes 7, 28. Aqui vai 8. E aqui em cima vai 2, ó. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, aqui tem os 680. Fazendo a continha de menos aí, ó. 1 menos 0. Eu tenho 1. Perdo 0. Continua 1, né? 3 menos 8 não dá. Pega emprestado 7, né? Que vai ficar 13. 13 menos 8. Aqui vai ser 5. Não é isso? E 6 menos 6, 0. Então, sobra 51. 51 para dividir por 170 não dá. Então, vou colocar o 0. Vai ficar 510, né? Para dividir. Lembrar que se eu coloquei o primeiro 0 aqui, tem que colocar a vírgula aqui também. Então, 510 para dividir por 170, que é a mesma coisa aqui. Eu posso cancelar esse 0 aqui com esse, para ficar mais fácil. Então, 510 para dividir por 170 é a mesma coisa que 51 para dividir por 17. E procurar um valor que vezes 17 dê 51. Quando vocês fizerem as tentativas aí, vocês vão ver que é o 3, né? Porque 3 vezes 7 é 21. Aqui vai 2, ó. E vai 2 aqui em cima. E 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, deu aí 51. 51 menos 51, resto 0. Então, na letra C, nós temos aí 4,3 positivo. Na letra D, também o mesmo procedimento, ó, menos para dividir por menos, aqui vai ser mais. 0,54 para dividir por 0,36, a gente arranca as vírgulas, vai ficar 54 por 36. Então, a gente já pode até fazer isso, tá certo? Porque está igual. Então, basta a gente pegar 54 e dividir por 36. Lembrar que divisão por dois valores é a mesma coisa que dividir por 1. A gente vai ter que saber aqui a tabuada do 36, tá certo? 54 para dividir por 36 aqui vai ser 1, porque o 2 passa. 1 vezes 36 é 36, que agora nós vamos fazer 54 menos 36, né? Que vai dar 18, tá certo? Que vai sobrar 18 de resto. 18 não dá para dividir por 36, então nós acrescentamos um 0 e uma vírgula, tá certo? Agora vai ser 180 para dividir por 36, né? Que vai ser aqui o número 5. Então, 5 vezes 6 vai dar 30, aqui vai ser 0, tá certo? Aqui vai 3 aqui em cima, 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Então, aqui, ó, dá 180. 180 para 180, o resto aí é 0. Então, aqui como resposta, positivo 1,5, tá certo? 1,5. Para a gente fazer aqui a letra E, menos para dividir por mais é menos, tá certo? E nós temos 0,66. 0,66. Nós vamos dividir por 1,1. Duas casas decimais e aqui só uma. Então, a gente coloca o 0 aqui, ó. E agora retira as vírgulas. Retirando a vírgula, 0,66. Então, é 66. E retirando a vírgula aí, vai ficar 110. Tá certo? Vai ficar 110. 66 para dividir por 110 não dá. Então, a gente coloca um 0 no dividendo, um 0 no quociente e a vírgula. Para ficar mais fácil, eu posso cancelar agora esse 0 com esse 0. E 66 para dividir por 11. 66 para dividir por 11, aí vai ser 6. 6 vezes 11 vai dar 66. 66 para 66, o resto aqui é 0. Lembrando a vocês que quem tem dificuldade em divisão, né, vocês têm que procurar algumas aulas aí e assistir, certo, pessoal?
Então, aqui, ó, nossa resposta é menos 0,6. Menos 0,6. Na letra F, menos para dividir por menos, aqui vai ser mais, então vai ser positivo. E nós temos aqui agora, ó, 60,8, 60,8, que eu vou dividir por 4. Aqui tem um valor, né, após a vírgula, então eu vou colocar uma vírgula aqui também e colocar um zero, porque eu tenho que igualar. Depois que eu igualar as casas decimais, eu posso tirar a vírgula. Então, como que já está igualado, né? Tirando a vírgula aqui vai ser 608, que eu vou dividir por 40. Posso cancelar esse zero aqui do meio com esse último zero? Não, a gente só pode cancelar os últimos zeros. Se aqui tivesse um zero, eu poderia cancelar o último zero, né? Mas aí não pode. Então, ó, 60, porque 6 para dividir por 40 não dá. Então, pega 60. 60 para dividir por 40, nesse caso aqui só dá 1. Porque 1 vezes 40 é 40. 40 para chegar em 60, ou então 60 menos 40, aqui vai ser 20. Tá certo? 20. Aí agora eu vou baixar o 8. Quando eu baixar o 8, vai ficar 208. E 208, eu vou ter que procurar um valor, né, que vezes 40 dê 208. Não tem. Então, é um valor que dê mais próximo sem passar. Então, você vai fazendo aí, 40 vezes 2 dá 80, né? 40 vezes 3, 120, né? 40 vezes 4 dá 160, 40 vezes 5 dá 200, 6 vezes 40, né? Aí já passa, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem que ser o 5, tá certo? 5 vezes 40, aqui vai dar 200. E 200 para chegar em 208, aqui vai sobrar só 8, não é assim? E 8 para dividir por 40 não vai dar. Então, eu vou colocar o zero, e como é o primeiro que eu coloco a vírgula. 80 para dividir por 40 é a mesma coisa que 8 para dividir por 4, que vai ser 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 8, resta 0. Se você não tivesse cancelado o zero, seria 80 para dividir por 40, que seria 2. 2 vezes 40, 80. Para 80, nada, tá certo? Mesmo procedimento. Então, aqui como resposta, nós temos positivo, né? 15,2, tá certo? 15,2. Aí na letra F. Para a gente ver aqui as últimas, né? A letra G, a gente tem 2,88 dividido aí, positivo, né? Dividido por menos 0,48. Mais para dividir por menos é menos. Como aqui, ó, eu tenho dois valores após a vírgula e aqui eu também tenho 2, eu já vou tirar, né? Já vou escrever sem a vírgula, que já está igualado. Então, aqui vai ser 288, que eu vou dividir 0,48 é a mesma coisa que 48. Rodrigo, você falou que pode cancelar os dois valores, os últimos, né? Você cancela 0 com 0. E quando for outro valor sem ser o 0, tipo 8 e 8, pode cancelar? Não, tá certo? Você só pode cancelar o 0. Então, aqui nós temos que pegar o 288 e dividir por 48, tá certo? Então, 2 para dividir por 48 não dá, 28 por 48 não dá, 288 por 48. O que é isso? É você procurar um valor que quando você multiplicar por 48, dê igual a esse valor, ou então não passar. Aí você iria testar valores, né? Você iria fazer por 2, por 3, por 4. Se não desse, você ia subindo o valor. Quando você visse que o valor que você multiplicou tinha passado desse valor aqui, era só você voltar. Então, após as suas tentativas aí, vocês vão ver que o valor que dá certo é o 6, tá certo?
Multiplicando, ó, 6 vezes 8 vai dar 48. Coloco 8 e aqui vai 4 aqui em cima, ó, tá certo? E agora eu faço 6 vezes 4, 24, mais 4, 28, que é justamente aí o 288. Então, 288 menos 288, nosso resto aí é zero, né? Ou seja, 2,88 positivo para dividir por menos 0,48 dá menos 6. E para a gente terminar aqui, né, nossa última operação, mais para dividir por mais continua mais, tá certo? E agora eu tenho 9, que eu vou ter que dividir por 2,5, tá certo? Dividir por 2,5. Aqui é um decimal, mas aqui é um número inteiro, então eu vou ter que colocar uma vírgula aqui para que ele fique decimal. Aqui eu tenho um valor após a vírgula, então eu vou colocar só um zero aqui, ó. Tá certo? E agora, o que é que eu faço? Eu escrevo o valor sem a vírgula, já que está igualado. Então, 9,0 sem a vírgula, aqui é 90, tá certo? 90. E 2,5 sem a vírgula, aqui é 25. Então, 9 para dividir por 2,5 dá o mesmo resultado de você dividir 90 por 25. Então, procurar um valor que vezes 25 dê 90, né? Não tem. Então, é um valor que não passa. 25 vezes 1 dá 25, não é o 1, né? 2 vezes 25 dá 50, né? Para 90 ainda está longe. 3 vezes 25 dá 75, né? Chegou próximo. 4 vezes 25 dá 100. Então, não é o 4. Logo, vai ser o 3, né? Então, aqui vai ser 3. 3 vezes 25, aqui vai dar 75. E 75, para chegar em 90, né? Vocês vão ver aí que vai faltar 15. 15 dividido por 25 não dá, né? Nós vamos colocar o zero. Vai ficar 150 e eu coloco a vírgula aqui, ó. 150 para dividir por 25. Vocês vão ver que é o 6, ó. 6 vezes 5 é 30, 0. Aqui em cima vai 3, ó. E 6 vezes 2 é 12, mais 3, 15. Então, 6 vezes 25, aí vai dar 150. 150 para 150, resta o 0. Ou seja, 9 positivo dividido por 2,5 também positivo, dá um valor positivo e esse valor é 3,6. Tá certo? Então essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.